Olá, está começando mais um programa Conectando. E para começar bem, vamos de lançamentos. E hoje eu mostro para vocês o trailer de Umbrella Corps. Esse jogo é uma espécie de Resident Evil bem focado em ação. Confere aí o vídeo que mostra um pouco dos modos diferentes de jogo. Esse jogo chega em maio para PC e PlayStation 4. E agora está na hora do nosso quadro Opinião. Hitman pode não ser a franquia mais consagrada do mundo dos games, nem a mais amada pelos jogadores, mas ela certamente teve uma legião de fãs por muitos anos. Mas vamos falar do game. A jogabilidade teve poucas mudanças em termos de movimentação e ação. Em outras palavras, jogar Hitman será semelhante ao que sempre foi. O game voltou com tudo no que diz respeito às origens da série, como disfarces, level design extremamente bem feito e uma variedade enorme de formas de matar os seus alvos. O ponto mais forte da nova experiência é explorar cenários enormes e abusar da sua criatividade. Há objetos interativos por todo o cenário que podem ser utilizados de inúmeras maneiras para matar os seus contratos. Não precisamos esperar e nos esconder das rotinas de inimigos. You are Agent 47, the world's premier assassin. Não existe um sistema de dificuldade no game. Cabe a você criar o seu próprio desafio. A missão Paris pode durar cerca de 40 minutos. Tanto o título quanto outros jogadores podem criar desafios personalizados para eliminar determinadas pessoas, saindo do objetivo oficial da missão e trazendo ainda mais variedade de conteúdo. Caso você queira, também é possível montar seu próprio desafio e disponibilizá-lo para o resto do mundo. É possível jogar offline, mas você não acessa nenhum tipo de challenge. Um ponto negativo é que caso você esteja no meio de uma missão e a sua conexão caia, o game reinicia o nível e você perde o progresso. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Em certos momentos, vemos visuais de cair o queixo. Na missão de Paris, por exemplo, os efeitos são únicos e as roupas dos modelos são muito detalhadas, além de nos depararmos com muitos personagens e efeitos de iluminação. As multidões estão presentes, mas ficaram ainda melhores, sem muitos rostos repetidos ou problemas graves de desempenho. O sistema de quadros por segundo é destravado, o que permite ao game variar dos 60 aos 30 frames durante o jogo. Em áreas pequenas, a fluidez é maior, enquanto em ambientes abertos e com muitos elementos ela cai. Apesar do começo forte, ainda é uma incógnita se o nível de qualidade será mantido nos próximos episódios, já que temos 2 ou 3 horas de conteúdo. O grande desfalque na primeira parte da experiência é uma história pouco cativante, que pode melhorar em breve. O ponto negativo já engessado, independente de outros capítulos, é o sistema de detecção, que ainda não é refinado a um ponto realista. Apesar de não incomodar muito, vale a ressalva. Se você tem alguma opinião ou análise sobre algum jogo que você gostou ou não gostou, manda pra gente. Pode ser por vídeo, áudio, texto, só não deixa de participar. O contato tá aqui na tela. E agora nós vamos para o intervalo, mas na volta tem mais Conectando.
Voltamos com o programa Conectando e agora tá na hora dos clássicos. E para começar com tudo, detonando geral. Calma, não é nesse sentido de detonar. E o jogo de hoje é Super Mario. Que Mario? Que pergunta idiota! De acordo com o manual do jogo, a história se baseia em mentiras no próprio reino dos cogumelos. Um dia o reino foi invadido por uma tribo de tartarugas especializadas em magia negra. Já imaginou tartarugas fazendo magia negra? Não. Os pacíficos e calmos habitantes da tribo foram transformados em barros, pedras e até em lindas flores. E assim, o reino entrou em ruínas. E a única pessoa forte, com coragem para enfrentar esses caras, é a Princesa Peach. Pena que a Princesa Peach não era tipo aquela Honda, tá ligado? Que ela ia detonar. Mas não deu certo, ela acabou ficando prisioneira e o Bowser quer casar com ela, quer se tornar o rei e prendeu ela. E depois que a princesa ficou prisioneira, teve um cara que resolveu ir atrás dela, salvar todo mundo. E esse cara era um encanador. E não é apenas um encanador. É o Mario, também conhecido como Super Mario. O jogo foi lançado em 1985. Foi um dos primeiros jogos de plataforma com rolagem lateral, saca? Rolagem lateral. Rolagem lateral. E foi um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. 40 milhões de cópias. Cara, é muita cópia, meu. E foi o principal responsável pelo sucesso inicial do NES. Em 1993, ele foi lançado para a plataforma Super Nintendo. Tinha gráficos melhorados e o melhor, tinha a possibilidade de salvar o jogo durante o progresso. Cara, isso já me salvou várias vezes. Imagina, tu tinha que ir pra escola e tu podia salvar o jogo e continuar depois, cara. Cara, isso é sensacional, cara. E o que dizer da música tema do jogo? Cara, até quem não gosta do jogo conhece essa música, fala sério. E o ataque principal do Mario é o pulo. No entanto, nem todos os inimigos reagem da mesma forma. O objetivo do jogo é percorrer o reino do cogumelo, destruir os vilões e, claro, salvar a princesa Peach, que não é a Honda, nem a cantora Peach. Como seria se a princesa Peach fosse a cantora Peach? Tantas decepções eu já vivi. Aquela foi de longe a mais cruel. Super Mario é dividido em 8 mundos e cada um possui 4 fases. A quarta fase de cada mundo acontece dentro de um castelo. O Mario confronta um Bowser falso dos mundos 1 ao 7. E no 8º, ele confronta o Bowser verdadeiro. E agora, pra quem ainda não virou esse jogo, tem uma dica assim, ó, sensacional, cara. Quando tu chegar pra enfrentar o Bowser verdadeiro na última fase, tudo que tu precisa fazer é pegar o machado que tá atrás dele. Simples, prático, e eu demorei pra descobrir. Na época, não agora. Porque eu já virei esse jogo, cara. E esse machado vai quebrar a ponte onde ele tá, e ele vai cair, morrer, e acabou. E tu salva a princesa Peach. E sabe os nickels, as moedinhas? Elas estão espalhadas por toda a fase. E quando tu junta 100 moedas, ganha vida extra. E se o Mario conseguiu o cogumelo vermelho, o que acontece? Ele cresce. E outro poder diferente é a Flor de Fogo, que dá pro Mario o poder de jogar bolas de fogo. E tem também as estrelas secretas. Quando tu pega elas, tu fica temporariamente invencível, cara. É tipo o Superman, tipo um Super Saiyajin, tá ligado? E esse foi o especial Super Mario Bros.
Saindo agora um pouco dessa parte dos games, nós vamos para o giro no mundo dos animes. E hoje vamos falar de Dragon Ball GT. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Foi produzida também pelo Akira Toriyama, mas não faz parte do mangá. É uma história paralela. Dragon Ball GT tem apenas 64 episódios. A série conta a história de Goku, que volta a ser criança já no início do anime, quando Pilaf reúne as esferas do dragão e faz o pedido ao Shenlong. E com isso, o Goku precisa viajar à galáxia e encontrar as esferas do dragão. Essa primeira parte da série fica presa em Goku, Pan e Trunks. Mas na segunda parte da série, os outros personagens começam a aparecer. Em dezembro de 95, quando Dragon Ball Z ainda estava sendo exibido na televisão, os caras já estavam pensando na continuação. E foi o próprio Toriyama que escolheu o GT, que vem de Gran Turismo, carro rápido, eficiente, poderoso. E como o Goku teve que viajar pela galáxia, teve o significado de jornada magnífica. E o Super Saiyajin 4 foi desenhado 5 meses antes de estrear no Japão. Quando a Pan começou a chorar, o Goku recuperou a capacidade de raciocínio e se transformou no Super Saiyajin 4. O anime foi muito criticado pelos fãs e por muitos não é considerado uma continuação de Dragon Ball Z. Tanto que o Dragon Ball Super não segue uma continuação de GT. E esse foi o nosso especial Dragon Ball GT. E nós vamos para o nosso intervalo, mas depois tem mais Conectando. Voltamos com o nosso programa e agora está na hora do quadro De Volta para o Passado. E vamos falar de desenho. E o primeiro desenho que nós vamos falar é dela, a Tartaruga Touché. A Tartaruga Touché e o Cão Dum Dum eram parceiros que lutavam contra o mal, salvavam reis, rainhas, donzelas, crianças e muito mais. Se você estivesse lá, eles iam salvar vocês também. Lembra qual era a entrada favorita dele? Era segurando uma corda e se arremessando contra os vilões com a espada na outra mão, gritando "Viva Touché!". E aqui no Brasil, Tartaruga Touché era dublada pelo ator Lima Duarte. E o nosso segundo desenho é sobre a formiga mais rápida do mundo. Lembrou? Claro, a formiga atômica. Na história, a formiga tem uma base em um formigueiro próximo de uma cidade com um PC furioso e equipamentos do exército. E sempre que tem alguém em perigo, ela sai para lutar contra o crime. Os poderes dela são voar, ter super velocidade e força sobrenatural.
Não dá pra falar sobre humano, né? Porque ela não é um humano, é uma formiga, é uma força sobre formiga. E claro que a formiga também tem uma frase favorita. Lá vai a triônica, formiga atômica. E ela sempre usa essa frase quando ela precisa voltar pro formigueiro, levantar uns halteres lá, ficar mais fortinha, voltar e combater o pessoal, derrotar os inimigos e vencer o mal. E estes foram os nossos especiais de desenhos de hoje. E agora tá na hora de reviver mais uma série japonesa nos nossos tokusatsus no Made in Japan. E vamos parar tudo para falar dele, o cara que desafia gigantes, mas que também vira um gigante, Ultraman! Ultraman. Tudo começou quando... Putz, falando assim, parece que eu tô contando história pra criança dormir, né? Começou assim, quando o Tsuburaya, ele era especialista em efeitos especiais, ele criou a Tsuburaya Productions. E chega de falar Tsuburaya, né? Porque é um nome difícil. Mas o cara, ele queria algo mais que títulos pro cinema, tipo Godzilla. Ele já estava, graças a Deus, pensando em criar séries. E o primeiro trabalho do Tsuburaya foi o Ultra Q em 96, feito para a rede TBS. E depois desse projeto ele partiu para algo um pouco mais caprichado. Foi aí que surgiu a série Ultraman, que estreou em 17 de julho de 96, um pouco depois da criação de Ultra Q. Ultraman foi uma das séries mais marcantes da série de Tokusatsu e um dos primeiros seriados de super-heróis exibido a cores na televisão japonesa. Cara, o sucesso foi tão grande que acabou gerando uma franquia da série e filmes que duram até hoje. Ultraman é muito mais que um seriado, um tokusatsu, uma série japonesa. O cara tornou isso um fenômeno cultural do povo nipônico. Só que mesmo com o grande sucesso que tinha o Ultraman, ele foi cancelado, porque o Tsuburaya tinha um pequeno problema. Ele não conseguia entregar os episódios no prazo determinado. Mas né, vamos combinar que foi a primeira série do cara e serviu de laboratório para ele criar o outro sucesso que foi o Ultra Seven. Mas Ultraman continuou sendo um sucesso. Em 91, o personagem foi tema de uma mini novela em 2 partes, chamadas de Os Homens que Fizeram Ultraman. E na produção tinha a participação de todo o elenco original. O mesmo elenco também voltou a aparecer em pequenas pontas do filme para o cinema Ultraman Zerd, lançado em 96. O Capitão Muramatsu foi vivido por Akiji Kobayashi, um ator que ficou muito conhecido fazendo o papel de um cientista nas séries originais de Kamen Rider. Um fato engraçado também é que quando o Tsuburaya resolveu produzir o Ultraman, que nem tinha esse nome ainda, ele resolveu chamar todos os profissionais de entretenimento da época. No início, o herói ganhou traços que lembravam muito mais um monstro do que um super-herói. Muito baseado, acho que isso nas produções que ele fazia antes, que era só de monstros, Godzilla e não sei o que. E durante o processo ele foi chamado de muitos nomes. Ben-Lar, Redman, até chegar ao que nós conhecemos, que é Ultraman.
A produção teve problemas e um deles era o money, que fez com que a equipe buscasse outras alternativas para conseguir dar andamento no projeto. E algumas delas até eram bem criativas. Eles chegaram a reutilizar roupas de monstros durante a série e também resgataram algumas roupas lá do Ultra Q. E o filho de Tsuburaya, o Tsuburaya Ninho, foi o principal diretor de Ultraman e foi responsável por vários episódios da série, incluindo o primeiro e o último. Sabe o ator Susumi Korobe? Pois é, ele voltou a aparecer em um regresso de Ultraman de 71 e na série Ultraman Taro, de 73. Lembra da história? O Sol de Nebulas M78 explodiu, causando o fim do planeta Ultra. Mas o Ultra Elder, um cientista do planeta, conseguiu salvar alguns habitantes. Ele também construiu um sol artificial, chamado Plasma Spark. E graças a esse sol, o povo de Ultra passou a ter superpoderes. Mas uma raça de alienígenas de outro planeta resolveu invadir o planeta e batalhar contra os Ultras. Então, eles formaram um exército de soldados e defenderam o planeta. Que tudo indica, eles ganharam. Depois disso, esses super Ultras, os super soldados, resolveram se espalhar pela galáxia e proteger alienígenas, sei lá, o que fosse chamado. Eles resolveram proteger esses seres de ameaças, de alienígenas que queriam dominar, matar. O Ultraman, ele veio para a Terra atrás do Benlar. Cara, e Benlar era para ser o nome do Ultraman e acabou virando o nome de um vilão do Ultraman. Aí o Ultraman estava atrás do Benlar e o Benlar acabou vindo para a Terra. O Ultraman veio atrás dele. E nisso, o Ultraman acabou batendo, colidindo com o avião de Ayata. O Ayata caiu, Ayata era um humano, e o Ultraman, ele ficou com pena do Ayata, porque o Ayata estava morrendo, e resolveu se unir com ele. Unindo-se a ele, os dois sobreviveriam e o Ultraman, ele concentrou a sua matriz energética na cápsula beta. Ao ser ativada por Ayata, ele se transforma no Ultraman. Dessa forma, o Ultraman, além de salvar a vida do Ayata, ele pôde permanecer aqui na Terra oculto para defender a humanidade contra monstros invasores do espaço. Lembra do Spacium Ray? Aquela energia de Spectrum que ele aplicava cruzando o braço esquerdo com o direito? Também tinha a Lâmina Ataque e muitos outros. E aqui no Brasil, Ultraman foi transmitido pela TV Bandeirantes junto com o Ultra Q, lá pela década de 90. Só que o sucesso de National Kids da Globo apagou um pouco o brilho do nosso guerreiro de Nebula M78. Mas quando voltou para nossa programação como atração do Clube do Capitão Asa da TV Tupi, foi que ele ficou nacionalmente conhecido. E foi aí que abriu portas para outros sucessos como Ultra Seven, Spectrum e o regresso de Ultraman. Com o fechamento da TV Tupi em 1990, o seriado passou a ser transmitido pela TVS, intercalando com o regresso de Ultraman até 86. E depois de 10 anos, o herói retornou à TV no programa Japan Action, na TV Manchete, através da parceria entre a Sony Company e a emissora. E aí, deu para matar um pouco da saudade? Esse foi o nosso especial Ultraman. E este foi o programa Conectando, que está acabando, mas que você ainda pode participar através da nossa fanpage. Manda lá sugestões, críticas, participa. Até semana que vem!